estamos aqui para mais um podcast para falar sobre o tema 18 de maio. Este vídeo é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabedelo, dirigindo pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com parceria com o Polo de Comunicação da Casa do Pequeno Davi. E hoje estamos aqui com a ilustre presença de Gabriela, a coordenadora do CREAS em Cabedelo, para nos ajudar a tirar as nossas dúvidas sobre a campanha 18 de maio. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, gente, tudo bem quem está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre essa campanha, sobre essa temática que é muito importante para a gente sempre estar debatendo, sempre estar falando. Como você falou, atualmente eu estou coordenando o CREAS de Cabedelo, né, que é um serviço que atua diretamente com as violações de direito e todos os tipos de violência. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje e conversar sobre a temática. E o que seria o Maio Laranja? E o que é abordado no dia 18 de maio? Bom, como a gente está falando, né, o 18 de maio ele é a campanha nacional contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí a gente tem algumas características nessa campanha, como a cor, como a flor. Não sei se vocês já viram, que a campanha tem uma florzinha laranja, e aí foi puxada essa cor, que essa flor ela representa a vulnerabilidade e a pureza das crianças. Então é uma campanha que a gente sempre tem que estar falando, né, para a sociedade ter consciência desse assunto, para que a gente possa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem foi Araceli e por que ela é tão importante para esse tema? Pronto, essa pergunta é muito importante, porque a gente inicia toda essa campanha com a figura de Araceli. A Araceli era uma criança, uma menina, em que olha como faz tempo, 1973. Lá em 1973 ela foi sequestrada, ela foi assassinada, ela foi violentada sexualmente. E era um tempo em que a gente não falava sobre essa temática, né? Era um tempo em que a gente via muitas situações que aconteciam como essa até hoje, né? Quando a gente assiste televisão, quando a gente vê em algum jornal, a gente ainda vê situações como essa. Mas a Araceli, ela foi um marco porque ela foi tão violentada, existiram tantas violências, em que muito tempo se passou, ela foi morta e os culpados por esse crime, eles nunca foram condenados. Eles foram absorvidos. Então foi um marco muito grande a partir disso, a partir do que aconteceu com a Araceli, pelas violências que ela sofreu e por nunca ter sido encontrados culpados, que foram iniciados, né, na sociedade, junto às pessoas que protegiam crianças e adolescentes, criar uma campanha em que a gente sempre estivesse falando, em que a gente sempre estivesse trazendo para a sociedade, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a importância de a gente ter em mente, de a gente conhecer o que é um abuso, o que é uma exploração sexual e para que a gente possa combater, para que a gente possa enfrentar e que cada dia mais situações como essas não vão acontecendo, né? No nosso dia a dia, a gente combate, a gente enfrenta esse tipo de violência. O que é abuso infantil e como podemos reconhecê-lo? Pronto. O abuso, né, que a gente está falando, abuso e exploração sexual, são situações em que adultos, né, na sua maioria, colocam as crianças e adolescentes em situação, vamos dizer assim, complicada, né? É uma violência muito íntima, em que o adulto ele vai utilizar o corpo da criança para benefício próprio. Então vai tocar em locais que não é apropriado para um adulto tocar, vai deixar aquela criança desconfortável, vai existir uma oferta de alguma coisa para que aquela criança obedeça ao adulto, né? Então a gente está pensando numa violência que é muito íntima, né? Uma violência sexual. O adulto ou aquela pessoa que está ali, que tem uma intimidade com a criança ou que exerce algum poder sobre a criança, vai utilizar o corpo dela, ou por meio de palavras, né, palavras muito íntimas, utilizar o corpo para benefício próprio. Então, a partir do momento em que algum adulto começa a utilizar o corpo de alguma criança de forma errada, se caracteriza como um abuso sexual. Como posso me proteger online e evitar que estranhos tentem me enganar ou me fazer mal? Pronto. Como você se proteger online, a gente tem os canais de denúncia, né?
Hoje a gente conta com a denúncia como uma ferramenta muito importante para a gente enfrentar esse tipo de violência. E a gente tem alguns disques denúncia, né, que como a sua pergunta é online, a gente tem alguns aplicativos que entram em contato com os serviços que protegem crianças e adolescentes. A gente tem o Disque 100, que é um disque nacional, em que qualquer pessoa pode ligar para esse número, não precisa se identificar, não precisa dizer. As próprias crianças e adolescentes, elas podem ligar para esses canais de denúncia, que é o Disque 100, um disque nacional, e a gente tem um disque estadual aqui da Paraíba, que é o Disque 155. E alguns serviços, né, alguns locais em que a gente conhece, tem os números de contato para ligarem para fazer essa denúncia. Todas as denúncias são de forma anônima. E o conhecimento, as crianças cada dia mais saberem dessa temática, né, e entender quando um adulto quando essa pessoa é estranha, quando eu não me sinto à vontade no local. Então, sempre procurar ajuda, sempre procurar uma pessoa de sua confiança para relatar essas situações. E de forma online, acredito que seja dessa forma. A gente tem que denunciar, a gente tem que falar, a gente tem que procurar ajuda. Podemos confiar somente em adultos, conhecidos e familiares? Então, a nossa família, ela é aquele núcleo em que a gente tem que ter a nossa maior confiança. Só que a gente está falando de um tipo de violência que, na sua maioria, acontece dentro de casa. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa em algum tipo de violência, de algum abuso sexual, de alguma situação que a gente vê na televisão, vocês geralmente pensam quem é o adulto que está cometendo esse crime, quem é o adulto que está cometendo esse tipo de violência? Não. Geralmente, quem é? Vocês nunca ouviram nenhuma situação na televisão de alguma criança que foi abusada sexualmente? Não, eu geralmente não vejo muito esses canais. Certo, então vamos mudar o rumo disso tudo. Quando a gente geralmente vê em algumas situações, sempre é o pai, é o tio, é algum primo, alguma pessoa da família. Então, geralmente, essas situações de violência, de abuso sexual, elas acontecem dentro de casa. Então, muitas crianças não têm nem a própria família para confiar. Mas existem adultos que podem ser essa rede de apoio para as crianças que possam vir a sofrer esse tipo de violência. Né? A gente tem vocês do serviço de convivência, né, em que tem os orientadores, tem o coordenador dos serviços. Vocês têm adultos dentro do serviço que podem ser referência para vocês. Na escola, um professor que vocês confiam, um diretor que vocês confiam. Dentro de casa, sempre vai existir a mãe, ou pode existir o pai, ou um tio em que vocês têm mais confiança para relatar. Então, nessas situações, é muito importante que as crianças busquem pessoas em que elas confiem, de que elas sabem que vão falar e que essa pessoa vai acreditar no que elas falam, né? Que é muito importante a gente pensar nisso, né? Desse tipo de violência, mesmo quando a gente desconfia em que algo está acontecendo, a gente já falar. Não só esperar que a violência realmente aconteça, mas só da gente desconfiar, a gente fala. E procura essas pessoas também. Qual é a diferença entre o abuso e exploração sexual? Pronto, outra pergunta muito importante, muito interessante para a gente conversar aqui. Na temática tem essa diferença entre abuso e exploração sexual. Vocês imaginam alguma diferença nessas duas palavras? A diferença de abuso para exploração? Não? Eu vou trazer para vocês. O abuso sexual é quando o adulto, essa pessoa que está nessa figura da pessoa que está cometendo essa violência, ela usa a criança para benefício próprio. Então, geralmente, são os adultos em que tocam as crianças de forma indevida para que o adulto sinta algum tipo de prazer, algum tipo de benefício que traga para ele. Então, ele está utilizando a criança para o seu próprio benefício. Já a exploração, ela tem uma diferença. O adulto, ou essa pessoa que está cometendo essa violência, ela vai exigir uma troca. Então, geralmente faz isso para mim que eu te dou um celular, que eu te dou dinheiro, que eu te dou um doce, que eu te dou chocolate, que eu te dou isso. Então, a exploração, ela gera uma troca, um valor, geralmente dinheiro, geralmente ameaça, geralmente alguma troca que esse adulto vai ter com a criança,
E aí é diferente do abuso. O abuso ele vai existir unicamente para que o adulto ele se beneficie, né? Para que ele tenha alguma coisa para ele mesmo, e aquela criança não, ela vai ser totalmente abusada, ela vai ser totalmente violentada, né? Não vai existir nenhuma troca. Por isso que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Porque muitas crianças elas são levadas, né? São levadas nessa troca. Olha, tem aqui um pirulito, tem aqui um chocolate, tem aqui dinheiro, você quer isso, né? Faça isso que eu lhe dou alguma coisa em troca. Então, essa é a diferença de abuso para exploração sexual. O que acontece quando o abuso ocorre dentro de casa? É isso que a gente estava falando já no início. É muito complicado, né, esse tipo de situação. E é muito comum. Porque, geralmente, a gente tem a nossa casa como um lugar seguro. Então, a gente chegou em casa, a gente fica tranquilo. A gente convive com pessoas da nossa família em que a gente acredita que o quê? Que vai nos proteger. Mas isso não é a realidade de muitas crianças. O local da casa, às vezes, é um local de perigo também. Por quê? Dentro dessa violência, como eu falei para vocês, existe muito aquela questão de que a maioria das situações acontecem dentro de casa e são pessoas da confiança da criança. E o abuso sexual é um ato muito íntimo. Então, para que esse abusador, para que essa pessoa que está cometendo violência consiga fazer isso, ela tem que ter a confiança da criança. Então, um pai pode ser um abusador sexual de uma criança. A mãe, um tio, um avô, um primo, o próprio irmão em algumas situações. Então, quando isso acontece, né, como eu estou falando com vocês, conversando aqui, é muito importante em que, se a gente se sente ameaçado por uma pessoa, seja ela da nossa casa, da nossa família ou não, é importante a gente criar essa conexão de confiança com outras pessoas. Alguém na sua escola, alguém no serviço de convivência, alguém junto, né, algum amigo da família, seus próprios amigos que podem contar para os pais, em que você acha que seu amigo tem uma relação de confiança com os pais. Então, você pode pedir ajuda a qualquer pessoa. E aí é muito importante a gente falar, né? A criança ter consciência daquilo que eu não gosto que me toque, eu não gosto de uma tal pessoa que me beija, que me bota para sentar no colo, que me toca em locais que eu não me sinto confortável. Então, isso já se caracteriza como um abuso, né? Como um abuso sexual. Aquela pessoa tá me tocando num local que eu não gosto, em que não é normal, né? As pessoas não me tocam nesse local. A forma com que aquela pessoa me abraça, me beija, eu não me sinto confortável. As palavras que aquela pessoa fala para mim não é muito legal. Então, a partir desse momento que a gente se sente, né, vocês enquanto crianças, enquanto adolescentes, se sentem desconfortáveis com isso, é importante a gente procurar ajuda. E, infelizmente, a maioria das situações acontecem dentro de casa. Então, se o seu local dentro de casa não é um local seguro, a gente procura ajuda em algum outro local, ou como você falou naquela pergunta, né, que hoje existem mecanismos para você denunciar online. Então, se você não consegue ajuda em nenhum outro local, a gente volta para a sua pergunta. A gente pode ligar, pegar o celular, fazer uma denúncia online, fazer uma denúncia por telefone, procurar ajuda de alguma outra forma. Quais os maiores motivos que impedem uma criança de buscar ajuda? Estou amando as perguntas porque elas se interligam, né? Porque tudo isso que eu estava falando aqui, das violências acontecerem dentro da casa da criança, em que ela se sente confortável, em que ela se sente segura. E aí, como é que eu busco ajuda? Qual a maior dificuldade de uma criança falar sobre esse assunto, sobre essa temática? Por muitas vezes a violência acontecer com pessoas que ela confia, então a quem eu vou procurar agora? E aí, qual a maior dificuldade de uma criança falar sobre isso? Muitas vezes ela não tem nem ideia de que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência. Por isso que é importante a gente, nos serviços de convivência, a gente trazer sobre a campanha, a gente falar sobre o 18 de maio, a gente falar sobre o que aconteceu com a Araceli, a gente ensinar as crianças e os adolescentes o que é certo e a partir do momento que aquilo é errado, para que ela tenha consciência do que acontece com ela. E aí, qual é a maior dificuldade? Muitas vezes o que a criança fala não é levado a sério.
A criança fala, a gente acha que a criança está inventando. Ah, a criança está fazendo isso por birra, né? Às vezes, existem dois problemas. Quando a criança fala, não é levado a sério. Ninguém acredita. E quando o adolescente fala, ele está passando por isso porque ele quer. Só que a gente tem que entender que vocês, crianças e adolescentes, vocês estão em construção. Vocês são seres em construção. Vocês estão aprendendo ainda, vocês estão estudando, vocês estão se desenvolvendo, vocês estão em processo de desenvolvimento. Então, a gente não tem como colocar que uma adolescente está passando por uma situação de exploração ou de abuso sexual porque ela quer. Porque ela não tem consciência daquilo. E uma criança, se ela está repetidamente falando alguma coisa e não é levado a sério, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que ligar aquela chavinha de desconfiar que alguma coisa está acontecendo. Porque a criança ela não vai inventar uma violência por qualquer motivo. Se ela vai falar, é porque alguma coisa está acontecendo. Se ela começa a se incomodar com alguma coisa, a gente tem que observar, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. E essa dificuldade com crianças e com adolescentes, porque muitas vezes as crianças falam e não são levadas a sério. Porque é importante que eu conte a um adulto de confiança se algo assim acontecer comigo. Para que isso possa ser combatido, né? Para justamente o objetivo da campanha ser alcançado, que é a gente enfrentar esse tipo de violência. Então, se acontece isso com uma criança e com um adolescente e ele não procura ajuda, a gente está combatendo? Não. A gente está enfrentando esse tipo de abuso sexual? Não. Então, a gente está aqui falando sobre isso nesse podcast, a gente nos serviços faz a roda de conversa, a gente traz essa temática para que vocês entendam que isso acontece e que esse tipo de violência é muito presente na vida de crianças e de adolescentes, para que, caso aconteça com um amigo, caso aconteça com algum parente, ou, em último caso, né, que isso nunca venha acontecer, mas que alguém venha abusar da gente, a gente possa ter consciência e vá procurar um adulto, vá procurar uma pessoa que é de nossa confiança, porque só a gente entendendo isso e denunciando é que a gente vai, de fato, combater e enfrentar o abuso sexual. E aí a gente vai estar, né, colocando em prática, de fato, o 18 de maio, o Maio Laranja, colocando em prática essa campanha. Quando a gente fala, a gente combate, a gente enfrenta a violência. E aí ela vai, em algum momento, cessar, ela vai parar. O que eu devo fazer se sentir que um adulto está agindo de maneira inapropriada comigo? Pronto. Quando você me faz essa pergunta, eu lembro de tudo um pouco que eu falei aqui. Né? Se você já está sentindo que um adulto está agindo de forma inapropriada com você, é porque você tem consciência. Então, você já sabe que aquilo não está certo. A criança e o adolescente que identifica isso, que esse tipo de comportamento não está legal, está inapropriado, como você falou, não estou me sentindo confortável. Então, isso já é muito bom, porque a gente já entende que essa criança ou que esse adolescente já tem essa consciência. Ele já aprendeu que esse tipo de comportamento, que esse tipo de toque, que esse tipo de palavra não está legal. E aí, quando isso acontece, com base em tudo que eu falei, o que é que vocês acham que é o certo essa criança ou esse adolescente fazer? Ligar pro 100. Ligar pro Disque 100. O 55 O também. 55 também. Buscar ajuda de algum adulto que você confie. Né? Vai que essa violência está acontecendo dentro da minha casa e eu não me sinto seguro naquele lugar. Tem outros meios, outras formas de a gente procurar ajuda. Sempre é isso, gente. Sempre é isso. Dentro de uma campanha tão sensível como essa, sempre há o conhecimento, a gente entender o que é que está acontecendo com a gente. E a gente denunciar é muito importante. Então, alguma situação dessa está acontecendo, eu não estou sentindo que o que está acontecendo comigo não está sendo certo, é a gente procurar ajuda, é a gente denunciar de alguma forma. Quais são os sinais de alerta de que alguém está tentando me explorar ou me manipular? Certo. Sinais
Quais são os sinais, né, de abuso sexual ou de exploração sexual? Como é que a gente pode identificar? Como é que a gente pode perceber na criança? Então, por exemplo, tem uma criança que sempre foi para casa de algum parente, sempre esteve lá, e essa criança começa a se sentir incomodada. Como ela vai demonstrar isso? Ela não vai mais querer ir. Então, quando ela começa a não querer falar com alguma pessoa, né, sempre foi para casa da avó, sempre foi para casa do avô e não está mais querendo ir. Sempre foi muito junto do pai e não está mais querendo ficar junto dessa pessoa, desse adulto, desse familiar. Sempre teve uma boa relação na escola, mas não está mais querendo ir para a escola. Sempre se vestiu de uma forma e aí mudou totalmente o comportamento. Ela está mais fechada, ela está mais reservada, ela não fala mais com ninguém, ela não brinca. Ela não quer mais ser tocado, não toque em mim. Ou então, às vezes, muitas vezes, na forma oposta, né? Ela se expõe mais. Porque o abuso e a exploração sexual em crianças e adolescentes, essa violência traz alguns traumas. Né? Se isso não for acompanhado, se não for denunciado, se essa criança não for acompanhada por profissionais, isso vai gerar alguns traumas. E são traumas como esse, né? O afastamento, essa criança não quer mais brincar, essa criança não quer mais conviver com a família, porque ela acha, se uma pessoa fez isso comigo, todo mundo vai fazer. Então eu não confio mais em ninguém. Né? Eu não confio mais na minha mãe, eu não confio mais no meu pai, eu não vou falar mais pra ninguém, porque ninguém vai acreditar em mim. Eu já tentei falar pra alguém, alguém disse que eu estava inventando. Então são sinais que a gente tem que observar, né? Porque isso pode acontecer com alguém que a gente conhece, com algum amigo, com algum familiar, em que a gente perceber esses sinais, a gente vai identificar e vai poder denunciar. Então, geralmente são esses sinais. A criança, ela se afasta, ela fica retraída, ela não quer mais conviver, ela não quer mais confiar em ninguém. E aí, como é que uma criança que sempre brincou, sempre foi comunicativa, sempre falou muito, sempre esteve presente nas atividades, sempre veio para o serviço de convivência, né? Nunca faltava na escola, estava sempre lá presente e do nada ela mudou. Aí a gente fala, mudou do nada. Alguém muda do nada? Não. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E geralmente quando a gente muda do nada, é sempre alguma coisa que está incomodando a gente. E aí a gente tem que conversar. Por isso que diálogo é importante, né? A gente está aqui, a gente está dialogando, a gente está conversando, a gente está aprendendo sobre a campanha, sobre a temática. E a gente está dialogando, conversando. E aí conversar com pessoas que estão passando por essa situação, que a gente identifica esses sinais, são muito importantes também. Quem são responsáveis pela proteção da criança e adolescente? Certo. É o que a gente costuma chamar de rede de proteção. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, tem alguns serviços, tem alguns locais em que a gente pode procurar para denunciar, para que aquelas crianças e aquela família possa ser acompanhada e que essa violência possa ser punida e que a criança possa ser ajudada, né? Então, a gente pensa o quê? Quais são os serviços que acompanham crianças e adolescentes e que protegem as crianças e os adolescentes? Vocês sabem de algum? Quando vocês pensam em proteger crianças e adolescentes? Serviço de convivência? Um serviço de convivência. O que mais? Conselho tutelar? Conselho tutelar. O CRAS. O CREAS. Né? Então, são serviços em que estão nessa rede de proteção, em que são esses serviços que são responsáveis, né? O CRAS, o Serviço de Convivência, eles estão ali para prevenir, para que esse tipo de violência não venha a acontecer. Por isso que eu estou dizendo que é tão importante o Serviço de Convivência fazer roda de conversa, fazer atividade. Por isso que o maio é totalmente voltado para essa temática, porque vocês estão ouvindo sobre ela, vocês estão aprendendo, vocês estão entendendo o que é certo, o que é errado. E isso é uma forma de prevenir, de fazer com que esse tipo de violência, que o abuso sexual e a exploração sexual não aconteçam. Mas a partir do momento que acontece, e aí já aconteceu, a criança está lá no serviço de convivência, ela vai poder ter os facilitadores, os orientadores, os coordenadores como referência para ela, né, de segurança, de que ela denuncie. E aí entra o conselho tutelar, o CREAS,
que são os serviços que acompanham essas crianças, as famílias e os adolescentes quando a violência já aconteceu. Então, são assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares que estão nessa rede de proteção. Como posso dizer não e pedir ajuda se alguém tentar me fazer algo que me deixa desconfortável? Certo. Dizer não sempre é importante, né? Você em alguma situação em que está lhe deixando desconfortável, a gente falar. Porque quando a gente se cala, quando a gente não fala, não expõe aquilo que está deixando a gente desconfortável, a gente está deixando que aquela situação aconteça. Então, a gente sempre entender o local que a gente está, as pessoas com que a gente está. E se algo que você se sente desconfortável aconteça, você realmente dizer não, falar não. E como sempre eu estou falando, né? A gente só consegue dizer não se a gente sabe que aquela situação está errada, que aquilo não está legal, que aquilo está nos incomodando. Então, a gente verbalizar, a gente sair daquele local, a gente não querer estar mais ali e a gente procurar ajuda, procurar pessoas que a gente confie e a gente denunciar, são passos muito importantes dentro dessa temática, dentro dessa campanha, porque de fato a gente vai estar enfrentando. A gente vai estar enfrentando o abuso e a exploração sexual. Se eu pudesse transmitir uma mensagem para todo o mundo sobre esse tema, o que você diria? Então, com base em tudo que a gente conversou, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui é que a gente tem que falar cada vez mais sobre essa temática. A gente acha que todo ano a gente está falando a mesma coisa, todo maio é a mesma coisa, todo 18 de maio é isso. Mas sempre existem crianças, adolescentes e adultos também que ainda não ouviram falar dessa campanha, que não sabem como combater o abuso e a exploração sexual, que não sabem onde denunciar, que não sabem a quem procurar. Então é por isso que é muito importante, né? A mensagem que eu deixo é que a gente possa estar conversando mais sobre isso nos nossos espaços. Um espaço como esse aqui do Podcrais é muito importante porque a gente está conversando entre a gente e com outras pessoas também, né? Nos serviços de convivência, nas nossas rodas de conversa, nas nossas escolas. A mensagem que a gente tem que deixar é que vamos falar, sim, sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes para que a gente possa combater, para que a gente de fato possa enfrentar isso e denunciar cada vez mais. A gente só pode enfrentar com base na denúncia. E a gente só pode denunciar quando a gente identifica que aquela situação não está legal, que aquela situação está me incomodando e está sendo uma situação que está errada. Então, essa é a mensagem, né? Vamos conversar mais sobre essa temática, vamos trazer mais o 18 de maio para as nossas conversas, para que isso possa ser de fato combatido. Esse foi o nosso podcast. Então, até o próximo podcast. Curte, comenta, compartilha e convida os seus amigos para assistir com nós. Segue nós no Insta.